Alô, alô, rubro-negros de coração. Estamos aqui hoje para falar sobre a partida contra o Volta Redonda, na segunda rodada da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca. Um resultado que eu não consigo, assim, me revoltar, me estressar, cobrar tanto, porque, como a gente sabe, é um time totalmente diferente, um time desfigurado, fazendo o que eu considero certo, que é dar chance pra molecada, mostrar serviço. Foi um jogo onde coisas não funcionaram, o que é normal também, trabalho. São adversários diferentes. O Volta Redonda é a quinta força do Rio de Janeiro, é um time de Série C, é um time com divisão, com calendário nacional o tempo todo, então há um projeto ali, há um time estruturado. Apesar da derrota na primeira rodada para o Vasco, é um time que impõe dificuldades, principalmente em sua casa. Apesar de tudo, um resultado normal. Destaque, novamente, goleiro Matheus Cunha, quando exigido, fez uma defesaça, salvou o time, assim como contra a Portuguesa. Mas nesse vídeo de hoje eu quero tocar em dois pontos além da partida. Duas críticas, na verdade. A primeira, que eu até esqueci de fazer no jogo contra a Portuguesa, então hoje pode até parecer um pouco de oportunismo, é a questão do absurdo que é usarem o VAR apenas nos clássicos. Ou você não usa em nenhum jogo, ou você usa em todos. Não faz o menor sentido você usar só nos jogos entre os quatro considerados grandes. Por exemplo, hoje o Flamengo acabou sendo prejudicado com um pênalti não marcado, mas o Volta Redonda poderia ter sido prejudicado também, porque a arbitragem brasileira e a arbitragem carioca são fraquíssimas, a gente já sabe disso, a gente pode ser prejudicado, beneficiado, qualquer coisa. E não faz o menor sentido você tratar, claro que são os principais times, mas você tratar como se fosse certo dos quatro se classificarem, porque não é assim. No último campeonato vimos que não é assim, porque Volta Redonda e Portuguesa se classificaram, o Vasco ficou de fora. A última vez, antes do ano passado, em que essa fórmula havia sido utilizada, no caso com 16 times, mas a mesma fórmula exatamente, os quatro grandes se classificaram, mas o Madureira chegou na última rodada com chances, dependendo de um empate no jogo contra o Fluminense, que o Fluminense ganhou e se classificou. Então você imagina fazer um campeonato que vai usar o VAR em tais jogos, mas num jogo decisivo assim, como pode ter até o Flamengo, se usar o time reserva aí, for tropeçando, ter um Flamengo e... Um exemplo aí, Flamengo e Madureira valendo classificação e o VAR não ser utilizado, mas foi utilizado em outra partida. Não faz o menor sentido isso. E antes de 2015, foi 2014 com a mesma fórmula. O Cabo Friense se classificou, o Botafogo ficou de fora. Aí lá atrás, nesse século, na primeira vez que foi usada nesse século esse tipo de fórmula, o americano se classificou, o Botafogo ficou de fora. Então não faz o menor sentido você colocar o VAR só para jogos entre os quatro grandes, porque a história mostra que nessa fórmula não é certo dos quatro grandes se classificarem, coisa que só aconteceu uma vez. E a outra crítica é sobre o serviço de transmissão oferecido pelo Campeonato Carioca, tão bom quanto o Carioca de 2002, do Caixão. Hoje no jogo do Flamengo tivemos um problema geral de falta de sinal, não conseguimos assistir o final do jogo em nenhuma plataforma, tanto na Flá TV como no pay-per-view do Carioca On Play, no pay-per-view da TV houve reclamações, nos aplicativos que estão vendendo também a transmissão do Carioca, como a Eleven, como o Futebol, tivemos reclamações em todos eles. Então eu acredito que para você abdicar de um contrato de parceria profissional que se tinha antes, embora com problemas, com prós e contras financeiros da negociação lá, você tinha um serviço profissional entregue, para você abdicar disso, você tem que oferecer um serviço no mínimo decente. Você não pode deixar o torcedor refém de um serviço de streaming em que você não consegue assistir a partida. O preço é R$129 que se paga. Então não adianta. Eu entendo os argumentos do Flamengo na questão financeira, quando rompeu o acordo com a emissora detentora dos direitos. Não entendo muito os clubes pequenos que foram na onda do Flamengo. Mas aí já é outro papo, coisa que eu preciso estudar mais para saber. Mas a questão é que não é oferecido um serviço legal. Tivemos um problema hoje. No início aqui, estou gravando esse vídeo, já fiquei sabendo de problemas na transmissão do jogo do Vasco também. Então, e você vê nas redes sociais, você vê aí a repercussão, pouquíssimo se falou do jogo, muito se falou do problema de transmissão, que inclusive vendeu seus direitos também para uma emissora de Portugal. E como é a mesma empresa responsável pelo sinal, que é a Sport View, você teve esse mesmo problema em Portugal, ou seja,
A vergonha foi internacional. Então, ao fazer todo aquele auê que fizeram em jogar pra torcida, de que a gente não pode ficar com monopólio, tem que variar as transmissões, pô, tudo bem, o mercado é livre. Mas você tem que oferecer algo que o torcedor tenha retorno ao pagar. Muita gente aí paga pra ajudar o clube, pra assistir o jogo, mas como é que você vai convencer o rapaz a não cancelar um pacote depois disso que aconteceu hoje? Como é que você vai convencer alguém que ganha pouco, tá? Gastou um pouquinho ali pra conseguir assistir todos os jogos do seu time e acontece isso? Você vai usar desculpa, é só pra ajudar o clube. Não, isso não serve. A gente sabe que isso aqui não serve. Na prática não serve. Você paga, você quer o retorno. Então, infelizmente o que se tem pra falar sobre o jogo é isso. Já era uma partida de pouca relevância e com todos esses problemas, com toda essa repercussão que deu, ficou em segundo plano. Fica aí nossa expectativa, nossa esperança que nos próximos jogos, onde teremos clássicos, jogos importantes, tudo isso melhore. Porque se aconteceu isso, já deu essa repercussão num Flamengo e Volta Redonda com o time reserva, imagina num Flamengo e Vasco com o time titular. Você imagina estar um Flamengo e Vasco 1-1 lá e cá, 32 de segundo tempo e o sinal cai. Não tem como. Então, próxima partida do Mengão. Quarta-feira, 6 horas, horário atípico, contra o Boa Vista. Segundo informações, teremos o técnico Paulo Souza e o time titular. Decisão que a princípio eu discordo, mas o Paulo Souza, que entende muito mais do que eu, deve saber o que está fazendo. Volto aqui para falar sobre esse jogo. Volto aqui antes também, no próximo vídeo já, para falar sobre a contratação do Marinho. Então, conto com vocês aí, se inscreverem, deixarem o like, compartilharem aí pros amigos nesse início de um novo projeto. Então, tamo junto. Saudações rubro-negras. Valeu.